Amém, amados irmãos, graças ao Senhor. Seja muito bem-vindo ao canal Bíblia em Foco 66. Estamos de volta com a nossa leitura da Bíblia. Vamos dar continuidade à história de José ali no livro de Gênesis, capítulo 44. Leitura de hoje, Gênesis capítulo 44 ao 45. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, versículo 13 ao 36. O livro dos Salmos, capítulo 18, 37 ao 50. Provérbio de Salomão, capítulo 4, versículo 10 ao 13. Se você ainda não foi inscrito no canal Bíblia em Foco 66, inscreva-se, deixe o seu joinha, ative as notificações, comente e compartilhe. Vamos para Gênesis capítulo 44. Estratagema de José para deter seus irmãos. Deu José esta ordem ao mordomo de sua casa: enche de mantimento os sacos que estes homens trouxeram, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do saco de mantimento. O meu copo de prata pô-lo-ás na boca do saco de mantimento do mais novo, com o dinheiro do seu cereal. Assim se fez segundo José dissera. De manhã, quando já claro, despediram-se estes homens, eles com seus jumentos, tendo saído eles da cidade, não se havendo ainda distanciado, disse José ao mordomo de sua casa: levanta-te, segue após esses homens, e alcançando-os lhe dirás: por que pagastes mal por bem? Não é este o copo em que bebe meu senhor, e por meio do qual faz suas adivinhações? Procedestes mal no que fizestes. E alcançando-os, lhes falou essas palavras. Então lhe responderam: por que diz meu senhor tais palavras? Longe esteja teus servos de praticar semelhante coisa. O dinheiro que achamos na boca dos sacos de mantimento, tornamos a trazer-te desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos a casa de teu senhor, prata ou ouro? Aquele de teus servos, com quem for achado, morra, e nós ainda seremos escravos do meu senhor. Então lhes respondeu: seja conforme as vossas palavras. Aquele com quem se achar será meu escravo, porém vós sereis inculpados. E apressaram-se, e tendo cada um posto o saco de mantimento em terra, o abriu. O mordomo os examinou, começando do mais velho e acabando no mais novo. Achou-se o copo no saco de mantimento de Benjamim. Então rasgaram suas vestes e, carregados de novo os jumentos, tornaram a cidade, a defesa de Judá. E chegou Judá com seus irmãos à casa de José. Este ainda estava ali. Prostraram-se em terra diante dele. Disse José: que é isso que fizestes? Não sabias vós que tal homem como eu é capaz de adivinhar? Então disse Judá: que responderemos a meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos. Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. Mas ele disse: longe de mim que eu tal faça. O homem em cuja mão foi achado o copo, esse será meu servo. Vós, no entanto, subi em paz para vosso pai. Então Judá se aproximou dele e disse: ah, Senhor meu, rogo-te, permite que teu servo diga uma palavra aos ouvidos do meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como o próprio Faraó. Meu senhor perguntou a seus servos: tendes pai ou irmão? E respondemos a meu senhor: temos pai, já velho e um filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto.
e só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Então disseste a teus servos: trazei-nos, para que ponha os olhos sobre ele. Respondemos ao meu senhor: o moço não pode deixar o pai. Se deixar o pai, este morrerá. Então disseste a teus servos: se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais verei o rosto. Nunca mais me verei o rosto. Tendo nós subido a teu servo, meu pai, e a ele repetido as palavras do meu senhor, disse nosso pai: voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. Nós respondemos: não podemos descer, mas se nosso irmão mais moço for conosco, desceremos, pois não podemos ver a face do homem, se este nosso irmão mais moço não estiver conosco. Então nos disse o teu servo, nosso pai: sabeis que minha mulher me deu 2 filhos. Um se ausentou de mim, e eu disse: certamente foi despedaçado, e até agora não mais o vi. Se agora também tirardes este da minha presença, e lhe acontecer algum desastre, farei descer as minhas cães com pesar à sepultura. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e não indo o moço conosco, visto a sua alma está ligada com a dele, vendo ele que o moço não está conosco, morrerá, e teus servos farão descer as cães de teu servo nosso pai com tristeza à sepultura, porque teu servo se deu por fiador por este moço para com o meu pai, dizendo: se eu não o tornar a trazer, serei culpado para com meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar do moço, por servo do meu senhor, e o moço que suba com seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu mal a meu pai, que a meu pai sobrevirá. José dá-se a conhecer a seus irmãos. Gênesis 45. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Ele levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda, meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, em que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a terra, de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai, e dizei-lhes: assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Descei a mim, não te demores. Habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, e os teus rebanhos, o teu gado, e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e tua casa, e tudo o que tens. Eis que vedes por vós mesmos o meu irmão Benjamim, vê também que sou o mesmo quem vos fala. Anunciar meu pai e a toda a minha glória do Egito, e tudo o que tendes visto,
apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão chorou. E abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Faraó ouve falar dos irmãos de José. Fez-se ouvir na casa de Faraó esta notícia: são vindos os irmãos de José. E isso foi agradável a Faraó e a seus oficiais. Disse Faraó a José: diz a teus irmãos: faz isto, carregai os vossos animais e parti, tornai a terra de Canaã. Tomai a vosso pai e as vossas famílias e vinde para mim. Dá-vos-ei o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. Ordena-lhes também: fazei isto, levai à terra do Egito carros para vossos filhinhos e para vossas mulheres, trazei vosso pai e vinde. Não vos preocupeis com coisa alguma dos vossos haveres, porque o melhor da terra, o melhor de toda a terra do Egito, será vosso. E os filhos de Israel fizeram assim. José lhes deu carros, conforme o mandado de Faraó. Também lhes deu provisão para o caminho. A cada um de todos eles deu vestes festivais, mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 vestes festivais. Também enviou a seu pai 10 jumentos carregados do melhor do Egito, 10 jumentos carregados dos cereais e pão e provisão para o seu pai para o caminho. E despediu seus irmãos. Ao partirem, disse-lhes: não contendais pelo caminho. Então subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai. E lhe disseram: José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Com isto, o coração dele ficou como sem palpitar, porque não lhes deu crédito. Porém, havendo-lhes eles contado todas as palavras que José lhes falara, e vendo Jacó, seu pai, os carros que José enviara para levá-los, reviveu-se-lhe o espírito, e disse Israel: basta, ainda vive meu filho José, irei o ver antes que eu morra. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, versículo 13 ao 36. A primeira multiplicação de pães e peixes. Texto também encontrado no Evangelho segundo Marcos, capítulo 6, versículo 30 ao 44. O Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, versículo 10 ao 17. O Evangelho segundo João, capítulo 6, versículo 1 ao 13. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades, seguindo por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, come para si de comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dá-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Jesus anda sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite,
por Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamavam: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e ele disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Jesus em Genezaré. Então, estando já no outro lado, chegaram em terra a Genezaré. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos e rogavam que ao menos pudessem tocar na orla de sua veste, e todos os que tocaram ficaram sãos. O livro dos Salmos, capítulo 18, versículo 37 ao 50. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Esmaguei-os até o ponto que não puderam levantar-se, caíram sob meus pés. Pois de força me cingiste para o combate, e me submeteste os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos e os que me odiavam. Eu os exterminei. Gritaram por socorro, mas ninguém lhes acudiu. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Então os reduzi a pó ao léu do vento. Lancei-os fora, como a lama das ruas. Das contendas do povo me livraste e me fizeste cabeça das nações. Povo que não conheci me serviu. Bastou-lhe ouvir minha voz. Logo me obedeceu. Os estrangeiros se me mostram submissos. Sumiram-se os estrangeiros, e das suas fortificações saíram espavoridos. Vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação, o Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos, o Deus que me livrou dos meus inimigos, sim, tu que me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste do homem violento. Glorificar-te-ei, pois entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É ele quem dá grandes vitórias ao seu rei, e usa de benignidade para com seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Provérbio de Salomão, capítulo 4, versículo 10 ao 13. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. E andando por elas, não se embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Retém a instrução e não alargues. Guarda-a, porque ela é a tua vida.